Olá, muito bem-vindos a todos os estudantes da segunda série do ensino médio. Esse é o aprofundamento curricular, do novo ensino médio, hashtag se liga na mídia. Eu sou o professor Mauro Farias e a nossa aula de hoje, é a aula Laboratório de Produção Jornalística, que é o meu componente, a atividade 3, desenvolvimento 4, ou seja, a última aula aí do desenvolvimento. A gente vai partir depois para a parte da sistematização. E é nessa atividade 3, só para lembrar, a gente está falando sobre o tema representatividade no jornalismo midiático. Então falamos muito aqui sobre o papel da mulher, sobre a questão da representatividade negra, E hoje a gente vai falar um pouquinho, vai fazer um link aí entre a representatividade, mas vamos falar também sobre assuntos que têm a ver com os refugiados, Os refugiados, que são temas que são tratados aí geralmente nas notícias internacionais. Então tem uma integração aí com o componente do professor Mauro Marcel, que é o Observatório de Imprensa Internacional. Bom, vamos lá. Para saber o que a gente vai trabalhar na aula, tem os conteúdos aí na tela para vocês. Refugiados pelo mundo, refugiados nas Olimpíadas, isso é muito legal, e igualdade de direitos é o que a gente vai ter aqui de conteúdo na nossa aula, tá? Vou começar a aula com essa imagem, que é uma imagem bem legal. Então, assim, quando a gente está falando de refugiados, a gente obviamente está falando de conflitos, Na maioria das vezes, os refugiados, eles existem ou eles surgem aí, como algo para uma demanda para se tratar, porque o país de origem ou o país de domicílio dessas pessoas está em conflito. Na maioria das vezes é um conflito, é uma guerra, Em outros casos pode ser por problemas políticos, perseguições políticas, e tem outros problemas que podem surgir que aí acabam causando a obrigatoriedade da pessoa de se locomover do seu país para um outro. Mas nós temos essa imagem aí que eu achei bem interessante, que é o Stop the War, que é o Parem a Guerra. Por quê? Porque quando a gente está falando de refugiados e lembra que é um país de conflito, a guerra é um problema que a gente ainda tem, Pode deixar na tela para eles. Em algumas aulas que a gente discutiu o assunto aqui, uma das coisas que eu mais enfatizei foi isso, Quando a gente está falando de conflito e começa a tratar como é que a mídia cobre isso, como é que se trata isso, quem é que tem razão ou não, a gente tem que partir primeiro desse ponto. Não se deve descobrir quem tem razão ou não, mas sim a gente tem que repudiar a guerra, A guerra não deveria mais estar acontecendo. Nós estamos no século XXI, já passamos por muitas fases depois do iluminismo. O homem já tem um discurso aí muito bem montado e treinado. A gente já tem experiências demais, Avanços científicos e antropológicos para poder discutir e resolver as nossas coisas com verbalização. E não precisaria mais de guerra. Então, quando a gente vê que ainda existe guerra, é um caso, assim, muito a se lamentar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é stop the war, parem a guerra, porque isso realmente não faz o menor sentido. Temos mais uma imagem. Essa imagem aí é só uma das imagens que surgem a partir dessas movimentações, de pessoas por países que são os refugiados por causa de guerras e conflitos, Olha só, aí nós temos um barco que mal está conseguindo navegar, super lotado de pessoas que estão fugindo de seus países, de áreas de conflito, perseguição política e tal, e procurando refúgio em outros países que tem paz, E aí a gente sabe que dessas imagens, principalmente ali na região da Europa, surgem outras tragédias, A gente já teve casos aí, há alguns anos, de corpos que foram encontrados em praias, corpos que foram encontrados, até de crianças, em entradas de países europeus, procurando refúgio, fugindo de áreas de conflito. Então, olha só toda a demanda que se cria após as guerras e os conflitos, Quer dizer, as pessoas que não têm
diretamente nada a ver com esses tipos de conflito, com essas manifestações de guerra, acabam sofrendo mais, né? Eu diria que o cidadão, né, ele pouco é consultado, ele pouco é levado em conta o que ele pensa, mas é o que mais paga por isso, né? O cidadão mais simples, né? A pessoa que está ali sobrevivendo. Então, essas cenas como essa aí do barco lotado de pessoas, elas são só uma demonstração para que a gente entenda como é que funciona essa questão de conflito. E nós brasileiros que vivemos, entre aspas, em tempos de paz, né? Nós temos os nossos conflitos internos, né, que são muitos, mas vivemos em tempos de paz porque não vivemos em conflito com os nossos vizinhos, nem com nenhum outro país. Então a gente não tem muito experiência sobre como funciona isso, né? Estar num país em guerra, né? A gente não tem muita experiência sobre isso. Então é importante ver essas imagens para poder entender como é que funciona, e, inclusive agora que a gente está vivendo uma época de guerra ali no leste europeu. Ok? E aí tem mais informações. Eu busquei aqui um gráfico falando dos principais países de origem dos deslocados à força até meados de 2021, que não é muito longe, foi até o ano passado, né? Então, os principais países de onde vêm os refugiados, de onde as pessoas se deslocam procurando refúgio em outros países. O principal país hoje é a Síria, e a gente sabe que há anos a Síria vive um conflito, né? Causado aí por questões políticas e com envolvimento de outros países fora da Síria, que acabam criando mais problema, né? Então o país vive num conflito já há muito tempo, então as pessoas vivem saindo e procurando refúgio em outros países, principalmente na Europa, né? Então você vê que está disparado a Síria como o país de onde saem mais refugiados, né? Nós temos aí a legenda lá em cima mostrando que o azulzão é refugiado, o azul mais escuro é solicitantes de condição de refugiado, e o vermelho são venezuelanos deslocados, que são aqueles que, tá vendo, é um país que não está em conflito, mas por problemas políticos ou algumas discordâncias, alguma coisa que atrapalha a vivência, acaba também se deslocando do seu país para outros países, principalmente os vizinhos. O Brasil é um deles. Então, voltando para a tela, ó, a Síria é o principal, a Venezuela tem também casos de refugiados e os venezuelanos deslocados. O Afeganistão é o outro país também, há muito tempo vem em conflito, né? A gente tem acompanhado as notícias com a volta até do sistema político anterior ao poder. Então é um país que tem muitos refugiados, que tem muitas pessoas se deslocando buscando refúgio em outro país. O Sudão do Sul, Mianmar, todos esses países em conflito, né? Que a gente tem acompanhado aí. República do Congo, Sudão, Somália, República Centro-Africana e o Iraque. Ó, você vê que aí a maioria é países da África e esses países que a gente já sabe que está em conflito já há muito tempo. Então são os que estão ali no topo dos países que tem mais pessoas se deslocando, procurando refúgio em outros países. Isso é horrível, todo mundo sabe disso. E o que faz o Observatório de Imprensa Internacional, no caso? Ele fica observando como que a imprensa, a mídia no mundo todo, vem tratando esses casos. Por exemplo, houve agora com essa explosão aí da guerra no leste europeu, o observatório vem verificando como que a imprensa tem dado muita atenção a esse caso, mas não dá atenção para esses outros que estão acontecendo também, né? Como na África e nesses países do Oriente Médio. Então, assim, o papel do Observatório de Imprensa é verificar como que é feita a cobertura, se tem uma cobertura fidedigna, se dá aquele espaço que merece, se está tendo aí uma responsabilidade com os direitos humanos, né? Porque é importante isso, né? Não importa se é no país X ou Y, como a aula começou já assim, stop the war, pare a guerra. Então, não importa se o país é europeu, ou se é africano, ou se é do Oriente Médio, o que nós queremos é um mundo com paz, né? Que as pessoas discutam e resolvam os seus problemas verbalizando, né? Conversando, discutindo, e não com guerra. Guerra não serve para ninguém. A guerra ela é uma ferramenta que está na mão dos poderosos, mas quem paga é o povo. Tá certo? Então, vamos ler aí esse texto que eu trouxe, falando sobre os refugiados pelo mundo. Pessoas deslocadas à força, né? O termo pessoas deslocadas à força abrange refugiados, solicitantes da condição de refugiado, pessoas deslocadas internamente e venezuelanos deslocados para o estrangeiro.
inclui refugiados e outras pessoas deslocadas não cobertas pelo mandato de Acnur, exclui outras categorias como repatriados e apátridas não deslocados. Então nós temos aí a definição do que é pessoas deslocadas à força, né? Então olha só como que, quando fala assim, pessoas deslocadas à força, que é aí que é o ponto que vocês têm que entender quando a gente está lendo essas notícias no jornal. Eu falando pessoas deslocadas à força, quer dizer que a pessoa não tem opção. Nós vimos recentemente um caso, e aqui eu estou fazendo uma integração bem legal com o Observatório de Imprensa Internacional, porque eu estou falando de casos internacionais, tá? O caso quando o Afeganistão teve a volta ao poder do antigo sistema político, né? E aí as pessoas que já conheciam como esse sistema funciona, né, desesperadas para sair do país. Nós tivemos aí a televisão cobrindo os aeroportos lotados, né, as pessoas tentando entrar em qualquer avião, pessoas se ajeitando, tentando se acomodar no trem de pouso do avião, e quando o avião decolava, pessoas caíam, quer dizer, cenas horríveis. Então, mostra o quê? São pessoas deslocadas à força. Quando a gente fala deslocadas à força, é isso. É que não tem outra opção, né? Não é simplesmente o fato de você ser... Não é você sendo exilado, não é que alguém está te colocando para fora do país. É que você não tem opção... Outra opção a não ser sair do país porque a sua vida está em risco. A segurança da sua família está em risco. Então, a gente está falando de casos assim, tá? Nós temos o caso do Afeganistão, agora temos o caso na Ucrânia, né? Temos esses outros casos que foram falados aí no gráfico anterior, principalmente aqui nos nossos vizinhos venezuelanos, e que tem que se deslocar também por diversos motivos. Então, só para o estudante entender qual que é a proporção, né, do que a gente está falando. Quando a gente está falando de deslocados à força, a gente está falando dessas situações, tá? De pessoas que estão lutando pela vida. E aí a gente está falando, tem os repatriados e os apátridas, que a gente vai falar mais para frente, tá? Tem mais um texto aqui que a gente vai ler, ó. Refugiados não são culpados por sua situação. Devemos agir em solidariedade. É do acervo online, né, falando do Afeganistão. A Agência da ONU para Refugiados, a Acnur, lançou recentemente um relatório destacando que no final de 2020 havia 82,4 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo, incluindo mais de 26 milhões de refugiados. Esses números são importantes porque nos ajudam a contextualizar e entender a magnitude da crise global de deslocamento. Contudo, também tem um efeito desumanizador. Eu gostei do título que fala assim: refugiados não são culpados por sua situação, devemos agir em solidariedade. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Um país que recebe refugiados, um país que tem um refugiado batendo a sua porta, ele tem que entender a primeira coisa, que é uma questão humana. O refugiado, ele não é culpado, ele é a vítima maior, né? Porque, como a gente resumiu antes, as guerras e os conflitos não são travados pelas pessoas, pelos cidadãos, são travados pelos líderes, muitas vezes de forma errônea, né? De forma equivocada. E os refugiados não têm culpa disso, então eles estão procurando sobreviver. Então, quando bate a sua porta num país, né, um país que está em paz e tem condições, ele tem que abrir as suas portas por uma questão humana, né? Aí não tem que pensar que a pessoa é pertencente a uma etnia ou a uma religião, não. É um ser humano, são seres humanos procurando formas de garantir o seu direito à vida, né, e à dignidade. E aí ele está falando um número de pessoas que ficam transitando, né, pelo mundo. A Acnur fez esse levantamento, muita gente, mais de 82 milhões de pessoas forçadas a se deslocar no mundo, são 26 milhões de refugiados. Então, são pessoas que estão aí procurando um local de paz. Olha só que situação que nós vivemos. Por isso que eu acho interessante o estudante entender, porque a gente vive no contexto Brasil, né? E no contexto Brasil a gente não tem muita experiência com isso. Então é preciso entender, porque às vezes a gente vê muito rápido, né, passar no noticiário. Os noticiários locais aqui passam muito pouco e passam de forma, às vezes, muito tendenciosa. Então a gente não consegue entender realmente como é que funciona esse tipo de conflito. Quando você
começa a pesquisar na internet, a verificar em outras redes de informação, né? A Reuters é uma delas, você começa a perceber quão grave realmente é o problema e quantas pessoas estão sofrendo por causa disso. E não são só as pessoas lá do conflito do leste europeu. Tem muitos conflitos acontecendo no mundo, infelizmente, neste ano, no pleno século XXI, né? O texto continua, olha lá. Ó. O sofrimento humano em escala tão grande tende a se tornar abstrato para nós. Como humanos, somos movidos a agir por meio das conexões com histórias individuais. Para mim, essas dezenas de milhões de pessoas representam as histórias únicas de pais, mães e filhos, cujas famílias foram dilaceradas, cujas vidas foram destruídas, cujas esperanças foram fragmentadas. Eu sou o filho do deslocamento. Lembro-me do momento em que saiu a notícia sobre a invasão do Afeganistão e eu estava em um apartamento em Paris com os meus pais, assistindo à televisão, enquanto os tanques soviéticos invadiam o nosso país. Vi meus pais, trocarem um olhar e soube naquela hora que nossa vida como a conhecíamos, a vida havia acabado. Esse é um discurso do Khaled Hosseini, proferido durante um evento na Acnur. Então veja como ele está falando, né? Que quando a gente fala, a gente costuma abstrair demais esses assuntos. E aqui, como brasileiros, como eu falei, muito porque a gente não tem experiência com isso. Mas, no geral, a imprensa e as pessoas que estão em países que estão em paz acabam abstraindo muito e vendo esse número como um número. Mas quando a gente fala de 82 milhões de pessoas, a gente está falando de famílias, a gente está falando de pais, mães, crianças, né, idosos, pessoas que estão tendo suas vidas dilaceradas, ou seja, separando, destruindo tudo, mexendo com a história, com a geração de famílias, né? E isso vai repercutir por muitos anos, né? Séculos, às vezes. Então, pensar nisso, né, quando a gente está falando de 82 milhões de pessoas. E mais do que isso, né, ele acaba dando um depoimento de que ele também tem essa experiência na própria vida dele, né? Que ele estava em Paris, mas estava vendo o país dele, o país onde ele nasceu, onde ele viveu, sendo atacado. Isso na época, né, quando foi invadido pelos soviéticos, o Afeganistão já passou por muitos problemas, né? Então, olha como que funciona essa questão de a gente analisar a notícia, analisar o fato a partir de um ponto de vista apenas, né? Às vezes passa muito rápido, né? 82 milhões de pessoas estão circulando pelo mundo, 26 milhões de refugiados, aí você fica triste, mas rapidinho passa, porque tudo fica meio singularizado ali naquele número, fica muito simplificado, né? E aí quando você começa a discutir isso e falar, imagine você numa situação dessa, imagine você sendo retirado da sua casa hoje e tendo que atravessar fronteiras aí no meio de conflito, no meio de bombardeios, no meio de tiroteios, para poder acessar um outro país que está em paz, para poder tentar sobreviver, ou entrar num avião sem saber para que país você está indo, né, superlotado, num navio, né? É essa reflexão que a gente tem que fazer. Então, o Observatório, ele traz isso, ele vai fazer com que a gente reflita sobre as notícias que a gente acompanha e que às vezes estão bem distantes, mas que faz muito sentido, porque trata-se de pessoas como nós, né? Aí eu trouxe mais uma foto aí de refugiados pelo mundo. Isso aí é uma foto do campo de Adira Harush, né, na Etiópia. Então essa aí é o quê? O pessoal da ONU, né, eles vão montando essas cabanas para poder atender essas pessoas, né, nos campos de refugiados, para poder garantir a eles aí pelo menos acesso à saúde, à alimentação, verificar como estão as condições, para a partir daí dar andamento para o processo de apatriar, né, em algum país ou verificar a situação deles a partir daí, dar um pouco de dignidade. Então veja como o trabalho é feito. Eu quero que volte a foto, só para vocês verem. Pode voltar para eles. Olha só, perceba que são pessoas simples, né, a maioria. A gente vê pessoas negras, né, e o lugar bem simples mesmo, só que é um trabalho que é importante e a ONU acaba interferindo nesses processos para poder garantir um pouco de dignidade humana para esses refugiados, né? E vamos ver o que a gente tem aqui mais. Vamos entrar agora na questão dos esportes, né?
E quando a gente fala de refugiados, a gente pensa muito nessa questão humana, social, mas tem que lembrar que entre os refugiados a gente tem pessoas que são atletas também, que são esportistas, tem todo tipo de gente, né? Todo tipo de profissão, né? Quando a gente vê refugiados, eu lembro de um filme que eu assisti que entre pessoas muito simples que estavam lutando pela vida tinham médicos, né? Doutores, pessoas que no seu país, em época de paz, eram consideradas pessoas muito importantes, né? E de repente estava ali todo mundo misturado, lutando pela vida. E é isso que é importante a reflexão também, né? No final, quando você está lutando pela vida, todo mundo é igual, né? Mas tem também os esportistas. E como que fica uma pessoa que é um atleta, que tem que treinar, que pensa nessa temporada, por exemplo, pré-Olimpíada, depois pós-Olimpíadas, que tem o seu trabalho ali, que é a sua profissão, e aí de repente vê que tudo isso está sob risco por causa de um problema político ou um conflito no seu país, na sua região. E aí precisa cuidar disso. Além de lutar pela vida, precisa também manter, de certa forma, garantir aí o seu direito ao acesso ao esporte, né? Acesso às competições. E aí eu trouxe essa foto aqui que está na tela para vocês, ó. Que está falando o seguinte, é uma matéria que eu busquei no jornal da USP. Delegação de refugiados na Olimpíada traz visibilidade para a questão humanitária. Isso é um processo, pode deixar na tela, tá? Que o Comitê Olímpico Internacional começou a tratar já algumas Olimpíadas, criando um time de refugiados, né? Como se fosse uma nação de refugiados, para que eles possam competir em diversas modalidades. Tá aí, ó, para o William Douglas de Almeida, a equipe alimenta o debate sobre questões de nacionalidade no esporte e dá visibilidade para a situação dos refugiados. Isso é interessantíssimo. Nós vimos aí o logo de Tóquio 2020, que foi a última Olimpíada que nós tivemos. E como é importante essa inclusão, né? Vou ler um pouquinho o texto aqui para vocês. A delegação de atletas refugiados participará dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos pela segunda vez em 2016, pela segunda vez, desculpe. Em 2016, quando a equipe estreou na competição, eram 10 integrantes. O número praticamente triplicou e 29 nomes compõem o time para a disputa em Tóquio. A maioria desses atletas nasceu na Síria e no Irã, mas também há pessoas de países como Venezuela, Congo e Afeganistão. Ao todo, a delegação estará presente em 12 modalidades e competirá sob a bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Eles serão os segundos a desfilar na cerimônia de abertura no dia 23 de julho da Olimpíada, que já passou, que na verdade seria em 2020, acabou sendo em 2021, por causa da pandemia. Então você vê como que é importante isso, ó, essa inclusão, né? O atleta se sentir respeitado, mesmo que não possa representar a sua pátria, mas ele é um atleta e ele tem aí essa questão humana respeitada, isso é importantíssimo. Vamos voltar ao texto? Para o William Douglas de Almeida, doutor pela Escola de Educação Física e Esporte da USP e membro do Grupo de Estudos Olímpicos, a equipe alimenta o debate sobre questões de nacionalidade no esporte e dá visibilidade para a situação dos refugiados. A partir do momento em que um evento esportivo traz isso à tona, ele cumpre um papel que vai muito além da mera competição. Entretanto, segundo o pesquisador, essa questão também revela alguns problemas, principalmente por conta da naturalização. Nós temos atletas que estão na condição de refugiados em outros países, mas como eles são atletas talentosos, eles recebem a sua nacionalidade e têm o direito de se naturalizar. Em contrapartida, existem casos de pessoas que passam anos na condição de refugiados e isso é super lamentável, isso a gente chamaria de oportunismo, né? Oportunismo cruel, porque a gente está tratando aí de pessoas que estão em condições sensíveis, né, lutando pela vida. Então um atleta que é super talentoso recebe a naturalidade rapidinho e passa a ser considerado um cidadão daquele país para poder competir nas Olimpíadas e ganhar medalhas para o país. Uma pessoa que está tentando lutar pela vida que não é um atleta tem muito mais dificuldade de conseguir essa naturalização, o que é um problema sério. Isso aí a gente chama de um oportunismo cruel, que é horrível. Eu trouxe um podcast para vocês que está falando exatamente sobre essa questão no Brasil, né, os refugiados no Brasil. Vamos ouvir e a gente discute depois. 52 ucranianos com idades entre 5 e 74 anos estão no Brasil na condição de refugiados, depois que deixaram o país de origem em decorrência da invasão russa
iniciada no dia 24 de fevereiro deste ano. Conforme dados da Polícia Federal, ao todo são 39 registros temporários, 8 residentes e 5 provisórios. No entanto, o número de refugiados na condição de apátrida é muito maior, já que o governo brasileiro autorizou a permanência de ucranianos por até 90 dias no país sem a necessidade de visto. Segundo a PF, os registros dos refugiados no Brasil se deram em 12 estados, a maior parte deles no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. No início da semana, o Ministério das Relações Exteriores comunicou que os ucranianos têm sido apoiados pela força-tarefa promovida com a ajuda da Embaixada do Brasil em Varsóvia, capital da Polônia. É lá que são providenciados os documentos de viagem e notas dirigidas às autoridades migratórias, sanitárias e aeroportuárias polonesas. A organização Global Kindle Partnership Network, que reúne pastores e líderes cristãos em diversos países, integra a rede de acolhimento aos ucranianos no Brasil. O fundador da entidade, pastor Elias Dantas, explica que o grupo conta com 6 bases espalhadas pela Ucrânia e que, quando confirmado o desejo de sair do país do leste europeu, os refugiados são encaminhados primeiro para Lviv, cidade ucraniana próxima à fronteira com a Polônia, para depois seguirem para Varsóvia. Ali eles descansam 2 dias, ali eles se preparam e aí vão para Varsóvia, onde ficam mais 3 dias para serem examinados pelo consulado, pela embaixada brasileira, para fazerem o teste do Covid e tudo mais. Aí finalmente embarcam para o Brasil, normalmente numa sexta-feira, para chegar aqui no sábado. Elias Dantas também destacou o que as entidades religiosas têm feito para ajudar os refugiados. Comida, vestimenta, saúde, educação para os filhos, instrução para trabalho, se possível até conseguir trabalho por 1 ano. Se a pessoa não quiser trabalhar, não puder, não tem problema, a igreja banca tudo. É o nosso compromisso com Itamaraty e com o governo ucraniano. Ainda de acordo com o pastor Elias, quando os ucranianos que estão lutando vierem ao Brasil e se unirem às famílias, os refugiados terão 2 meses para decidir se querem continuar aqui ou se querem... Temos aí o podcast, então era só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão do refugiado no Brasil, né? Perceba que aqui no Brasil a gente tem essa tendência a naturalizar e ajudar os refugiados. Os apátridas, né, são aqueles que vêm como sem a nacionalidade definida, né? Mesmo que sejam ucranianos, mas não tem essa documentação, então acaba entrando como apátrida, quer dizer, sem pátria. Mas o Brasil costuma ser muito gentil com os refugiados, né? Chegamos ao final da aula, gente. Agradeço totalmente aí a participação de vocês, quem tem assistido às aulas, está acompanhando, fazendo as tarefas. Espero que vocês aproveitem bastante o material. E na próxima aula a gente vai começar o sistema de sistematização, tá? Dessa atividade 3. Agradeço a todos, um grande abraço. Tchau, tchau.